Deus. Receba aí. Aleluia, glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Nós entramos, irmãos. Deus colocou no coração do pastor Ítalo para que nós fizéssemos, como a igreja já sabe, uma oração continuada, né? Uma pregação, uma ministração continuada. E isso é muito bom porque abre o entendimento dos irmãos referente ao texto bíblico e aquilo que o texto bíblico quer dizer. Isso faz com que nós venhamos nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. E eu confesso que tenho sido enriquecido muito com Deus, em Deus, referente aos temas que aqui tem sido pregado. Isso nos faz refletir sobre a nossa fé. Porque Paulo disse que nós temos uma fé racional. E muitas vezes queremos mistificar muitas coisas, mas não buscamos a Deus de forma racional, a fim de entendê-lo na sua plenitude. É muito complicado falar da plenitude de Deus, que é muito mais do que nós imaginamos. Mas Deus nos deu a capacidade de compreender Ele de tal maneira que supera o entendimento do mundo. Porque para o mundo, as coisas de Deus são loucura. Nós somos aqueles que Deus chamou para discernir as coisas. E as pessoas começam a olhar e não conseguem entender o porquê que Deus fez isso nas nossas vidas. Exemplo disso é Pedro. Quando o Senhor Jesus morre, ressuscitado, a igreja espera na presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E aí, quando ele ministra, aqueles que perseguiam a Cristo começaram a ver que Pedro não era mais Pedro. Pedro refletia a imagem de Cristo. Eles começaram a ver Cristo em Pedro. E a ministração que nós temos é a respeito disso. É que as pessoas comecem a não olhar mais Elisa, Daniel, Jandresa, Ítalo, os demais irmãos que aqui se encontram, mas comecem a observar Cristo em nós. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo. E a pregação continuada, né? O pastor Ítalo começou no domingo passado, essa semana foi semana de oração, ele fez a introdução, e nós vamos começar primeiro falando sobre as obras da carne, para depois o fruto do Espírito. E assim, o fruto do Espírito, já um spoiler para os irmãos, a centralidade, digamos que de toda a essência do fruto do Espírito, se não tiver amor, nada adianta. A centralidade do fruto do Espírito é o amor. Mas a centralidade da obra da carne é a imoralidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as imoralidades. O texto se encontra em Gálatas. Gálatas 5, 16 a 26. Eu vou ler para ganharmos tempo. Isso vos digo, andeis no Espírito, e não satisfazeis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e o do Espírito contra os da carne, pois opõem-se uns ao outro, a fim de que não consigas fazer o que queres. Porém, se deixares que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei, ora, sobre as obras da carne, que são manifestas aqui estão adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeldia, rebeliões, heresias, inveja, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Eu vou ler até aqui. Glória a Deus. Paulo, ele chama a atenção da igreja a respeito daquilo que nós devemos ser por essência. E separa a natureza humana caída com as obras da carne
e a natureza divina em Cristo como fruto do Espírito. A evidência de que Deus está na vida de um homem ou de uma mulher é o fruto do Espírito. A evidência de que um homem ou uma mulher estão distantes daquilo que Deus quer para a vida deles é a obra da carne. E dentre essas obras da carne, fiquei responsável pela imoralidade sexual. Irmãos, quando se fala de imoralidade, eu costumo dizer o seguinte, que as armas são outras. Na minha adolescência, quando eu comecei a frequentar a igreja, se falava muito de imoralidade sexual e já acusava logo os jovens, né? A primeira coisa que faz é fornicação. E a palavra fornicação significa ato sexual fora do casamento. Mas tem muita gente que comete ato sexual fora do casamento estando casado. E o nome disso é adultério. E o Senhor Jesus diz que se um homem olhar para uma mulher e desejar no seu coração, ele já cometeu adultério com ela. Irmãos, a respeito disso, Jesus é radical. A respeito da imoralidade, Jesus é radical. Sabe por quê? Jesus, quando diz que nós devemos orar, devemos entrar no nosso quarto e falar com o nosso Pai no secreto, na intimidade. E muitas vezes a imoralidade sexual, ela já aciona um gatilho na vida do homem, que é a incredulidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós nos dizemos crente, nos escondemos de pessoas para que elas não vejam aquilo que nós estamos fazendo de errado. Sentimos vergonha. Mas aqueles que estão mergulhados em pornografia, porneia, muitas vezes está no seu quarto, no seu secreto, assistindo vídeos, coisas, e isso não lhe envergonha. Irmãos, aquilo que nós fazemos diante da sociedade, dos olhos humanos, é comportamento. Caráter é aquilo que nós fazemos sem que os outros vejam. E nós precisamos refletir o caráter de Cristo. E quando nós damos vazão às obras da carne, nós estamos anunciando ao mundo que o corpo de Cristo está em pecado. Porque Paulo diz que na carta aos Coríntios, vocês não sabem, 1 Coríntios 6, 15 diz, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tornarei um membro de Cristo e unir como uma prostituta? De modo nenhum. Todas as vezes que nós, sendo corpo de Cristo, nos entregamos à imoralidade sexual, anunciamos ao mundo que Cristo está em pecado. Nós devemos anunciar ao mundo o Cristo que ressuscitou, que transforma as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, ter um olhar atento para essas coisas. E aí, por muitas vezes, ouvimos o Deus desse século falar a seguinte frase: o meu corpo, as minhas regras. Só que Paulo fala, ainda a carta aos Coríntios, no seu 19, dessa vez, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não por mim. Agora não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu levaria na carne, o que eu levo na carne, essa eu vou viver no Espírito, em santidade. Não para ser salvo, mas porque Jesus me salvou. Nós precisamos, em nossos corpos, refletir a imagem de Cristo. Nós precisamos, em nossa vida, em todos os atos que nós fazemos, refletir a imagem de Cristo. Não é mais o meu corpo, não é mais as minhas regras. É a vida que eu vivo na carne, a vida que eu vivo no Espírito. O Espírito guia a minha vida agora. O Espírito Santo é que ministra sobre a minha vida agora. A estratégia do adversário agora é outra, irmãos.
Porque com o advento da evolução humana, com a chegada da energia elétrica, com a chegada da internet, os horários dos homens mudaram. Porque antigamente, quando não tinha energia elétrica, as pessoas usavam outras formas de energia, mas dormiam cedo. As pessoas não trabalhavam à noite. Eram raras e bem raras as profissões que trabalhavam à noite. Por exemplo, o atalaia, ele precisava ficar vigiando à noite. Mas eram poucas as profissões que trabalhavam e ficavam à noite. E hoje nós temos a internet, o celular, que é uma janela muito grande. Se eu posso comparar com algo bíblico, Paulo diz que, quando ele chega a determinada cidade de Corinto, se não me engano a memória, ele fala que uma grande porta abriu para ele. Paulo conseguiu alugar um lugar muito grande e que ele poderia ministrar o evangelho, e a cidade estava aberta, e aquela era uma grande porta, porque a cidade de Corinto era uma cidade que era um grande centro comercial, e dali o evangelho poderia se expandir. Ele teve essa visão. Nós, no tempo atual, podemos dizer que a internet é uma grande porta de Deus que se abriu para chegar a palavra do Senhor a lugares remotos. Uma grande porta nos abriu. Mas Paulo também adverte que por ela também entrou muitos adversários. E a tecnologia, a internet, nos fez chegar muitos adversários. Irmãos, temos aqui Daniel, que é da área da saúde, mas os irmãos também sabem, né? Qual é a diferença do remédio para o veneno? Um remédio, ele pode se tornar um veneno se você aumentar a dose. A estratégia do adversário com o uso da internet é a normatização das coisas que são ilícitas diante de Deus. Hoje nós vemos um outdoor, uma mulher com uma roupa seminua, talvez de biquíni, fazendo a propaganda, e isso é normal aos nossos olhos. Passamos em uma loja e vimos uma mulher com a lingerie, aquele banner imenso, e a mulher de lingerie, e isso é normal aos nossos olhos. Nós assistimos hoje, talvez, novelas, filmes e séries, onde nós vemos pessoas se relacionando quase de forma sexual, né, quase que indireta, e nós achamos isso normal. A estratégia do adversário é normalização das coisas. Aí você começa a assistir um vídeo engraçado, aí você começa a ver algo que é interessante. Ah, não, é só uma piada. Não, mas é só uma maneira de distrair. São nos pequenos detalhes que o adversário começa a entrar. Irmãos, se nós tomarmos refrigerante uma vez na semana, ou esporadicamente em uma festa, isso não vai nos matar. Que mal faz? Mas, se nós colocarmos por hábito passar o dia inteiro só tomando refrigerante, esse mesmo refrigerante vai causar desastre em nossas vidas. O que nós precisamos aprender é identificar as coisas que, aos poucos, vão nos afastando de Deus. Porque a estratégia do inimigo ela é sutil. É fazer com que, aos poucos, nós viemos nos afastando de Deus. E existem muitos que estão dentro da casa do Senhor, que estão com a aparência de que vivem em santidade, mas estão completamente destruídos por dentro. Porque é um tipo de pecado que não é anunciado à vista dos outros. É muitas vezes cometido no secreto. E as pessoas sentem tão vergonha dos outros e não de Deus, que infelizmente acaba entrando nas suas mentes e corações, cauteriza de uma forma que esquece que Deus está presente ao nosso lado. Não se incomoda com o Espírito Santo acusar. Hoje já nem sente mais acusação, mas se incomoda com o que os outros vão falar da sua atitude. Nesse caso, entrou a incredulidade. Já não crer mais em Deus.
Porque se Deus ele é onisciente e onipresente, Ele é o nosso Deus, Ele está conosco aonde quer que nós vamos andar, e não me incomoda mais estar vendo determinado tipo de coisa no meu secreto, é porque eu já perdi intimidade com Ele. E isso nos afasta. A estratégia do adversário é fazer com que a igreja, que o homem, que a mulher de Deus sejam minados da presença do Espírito Santo aos poucos. Ele não quer pegar você de vez, não. Porque se o adversário ele vier de vez para você, você já sabe. Talvez você corra, talvez você fuja, mas de maneira sutil, ele vai tentando te ganhar. A palavra de Deus diz, e é bem clara, que ao diabo nós resistimos, e ele foge de nós. Mas nós precisamos fugir da aparência do mal. Não se resiste à aparência do mal. Não se resiste àquelas palavras bonitas, de que você é bonita, seus cabelos são bonitos, os seus lábios são carnudos, o seu olhar é interessante, seu vestido está bacana, você está cheirosa hoje, nossa, seus braços estão fortes, nossa, como você está bem, nossa, você estava tão magro, mas agora está bem. Não se resiste, foge da aparência do mal. O adversário, ele não brinca de ser adversário, irmãos. A Bíblia diz que ele está como um leão, buscando a quem possa tragar. Você sabe como é que o leão faz na savana? Ele começa a observar, por exemplo, um rebanho que ali se encontra, e ele começa a olhar cada animal que está ali, e aquele que tiver mais fraco é onde ele vai atacar. Ele primeiro separa aquele animal do redor dos outros, deixa ele isolado e vai para cima dele. A estratégia do adversário é essa, é te enfraquecer, te isolar, para depois estragar você. Então, a imoralidade é um campo muito vasto, e que precisamos estar vigiando o tempo todo. Quer ver alguém, por exemplo, que fugiu da aparência do mal? Foi pego de surpresa, José. José foi pego de surpresa. No momento que ele chega, a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, já estava desejando ele há muito tempo, chama ele no secreto, em um lugar fechado, só os dois, fica nu à frente dele e queria que ele consumisse o ato que deveria ser somente do seu marido. José fica, José resiste, José diz, não posso, minha senhora, não vou. José foge. José não fica, ele foge. A estratégia que o inimigo, o adversário, usou com o povo de Israel, quando Balaão tinha que profetizar contra o povo de Deus, né, ele tentava profetizar contra o povo de Deus. Deus os adverte. E toda vez que ele tentava profetizar contra o povo de Deus, ele tinha que profetizar bênçãos. Porque na sua vida, o adversário, ele não toca. Não tem arma, irmãos, forjada aí fora, que resista ao poder de Deus. O adversário pode levantar feiticeiros, o adversário pode levantar bruxarias, mas não atinge o povo de Deus, é bíblico, irmãos. Ainda que eles tentem fazer o mal, o Senhor coloca nas bocas dessas pessoas bênçãos sobre a sua vida. Mas aonde é que ele atinge? Na imoralidade sexual. Chama o povo, coloca a idolatria, chama para adorar junto, entra a imoralidade sexual. É aonde o povo cai. O povo não cai porque fazem feitiçarias contra o povo de Deus. O povo de Deus cai quando deixa a imoralidade entrar. E aí o povo deixa a moralidade entrar. Um dos homens do povo de Israel chama para sua própria tenda, onde é? No secreto. Na sua tenda chama uma mulher moabita. E para que aquilo fosse, aquela situação que o Senhor colocou sobre o arraial do povo de Israel, que levou 24 mil pessoas, se não me falha a memória, teve que matar no secreto aquilo que era intimidade de porneia. A nossa intimidade tem que ser de Deus. O nosso secreto tem que ser de Deus. Os nossos desejos, anseios têm que ser de Deus.
A nossa vida tem que ser voltada para Deus. E aonde o inimigo atinge o ser humano? No secreto, na intimidade, onde ninguém vê. Seu corpo, suas regras, sua mente, ninguém precisa saber. É só você. Intimidade. O inimigo, ele, de forma hábil, ele começa a mudar o sentido das coisas do reino de Deus para seu próprio benefício e fazer com que eu e você venhamos cair. Porque ele sabe que não tem condições de, quando nós estamos fortes e firmes dentro daquilo que Deus quer como propósito, de arrancar aquilo que é nosso. Mas ele usa dessa estratégia para nos enfraquecer e tirar aquilo que é nosso. Como ouvimos falar em uma das igrejas da carta de Apocalipse, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E aquilo que nós construímos diante de Deus é no secreto, é na intimidade. Irmãos, com o advento da tecnologia, nós deixamos de estar buscando a Deus. Temos dificuldade em ler, temos dificuldade em interagir com os irmãos, temos dificuldade de fazer muitas coisas, temos dificuldade de estudar. Irmãos, há uma distração muito grande dentro desse campo. E não é, e aqui precisamos ser sábios referente a isso, não é para tirarmos as nossas redes sociais. Não é para deixar de ter Instagram, não é para deixar de ter TikTok, não é para deixar de ter redes sociais, mas é saber usar de forma estratégica para as nossas vidas. Aqueles que querem estudar, irmãos, que dificuldade eu tinha na minha adolescência, quando a internet não era algo tão acessível às pessoas assim para estudar. Tinha que ter uma enciclopédia, tinha que ter livros, tinha que ir para uma biblioteca. Para fazer uma pesquisa era difícil, era absurdo. Hoje você pega o celular, você tem lá, tudo dito. Você pega a inteligência artificial, faz o resumo todo do que você precisa. Você faz, eu não sei como é que faz, né? Um livro aqui com a norma da ABNT, como é que faz? A internet te diz tudo, faz tudo, mostra para você. Ah, eu não entendi como o professor me explicou, não entendi, não entrou na minha cabeça. Você vai na internet, tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas que explicam o mesmo assunto de maneira diferente para que você entenda. E nós não usamos dessa estratégia para o reino de Deus. Coisas que surgiram para o nosso bem. E nós deixamos que essa grande porta que foi aberta, que se torne maldição nas nossas vidas. Para nós entendermos o efeito do fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, temos que abandonar as obras da carne. E só consegue identificar a obra da carne quando passamos a observar de maneira minuciosa as nossas atitudes. O que é que Paulo diz? Que aquilo que ele queria fazer como bem, ele não conseguia fazer, mas o mal. Para você estudar, irmãos, você tem que abdicar de muita coisa. Você tem que criar estratégia. Tem pessoas que não se concentram com barulho, tem que deixar o lugar menos barulho. Tem pessoas que se deixar no sofá porque levam um gatilho, acaba dormindo. Tem que sentar em uma cadeira, preparar todo um ambiente para estudar. A pessoa precisa fazer todo o preparo para estudar, algo que é bom para ele. E qualquer distração, alguém que falou alguma coisa, já foi. Se mudou a página que era para fazer a pesquisa, olhou a rede social, já foi. Mas, irmãos, para fazer aquilo que não presta é fácil. Pega o celular, já foi. Se concentra fácil. A concentração, deixa de escutar tudo o que está acontecendo ao redor. Mas começa só a focar naquilo que está ali. Hoje, nas plataformas, nós sabemos que tem algoritmos. Nada mais é do que a inteligência artificial que consegue identificar os seus hábitos. E, a fim de fazer você ficar preso por mais tempo, ele começa a colocar coisas que te agradam. Só que existem coisas dentro da rede social que são colocadas que não é só porque te agrada, é para te fazer cair. Você está lá, você sempre vê futebol, mas de nada aparece uma propaganda do Timo.
É Timo? Sei lá, é uma rede social lá de pessoas que acabam se envolvendo, né? Não, entre no, acho que é Timo. Tinder, Timo, tem umas redes sociais assim. Fazem isso do nada, do nada. Não é Tinder? Tá vendo, irmãos? Eu nem sei. Mas do nada aparece esse negócio lá. Se você não quer, para quem não é casado, aparece. Não é do meu interesse, não é algo que eu olho, mas a propaganda aparece. Dizem na rede social que uma das estratégias para você crescer na rede social é usar os 7 pecados capitais. Fazer que desperte na pessoa a inveja, a avareza, a sensualidade. São armas usadas para o crescimento social. É por isso que vimos muitas mulheres, homens, mostrando seus corpos, mostrando a ostentação do que tem e o que não tem na verdade. Aquelas comidas maravilhosas, despertando a gula. São estratégias sociais para quê? Para te fazer pecar. Irmãos, as coisas, elas são minuciosas. O adversário, ele é minucioso, ó. Já ouviu aquele ditado? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. A estratégia do adversário é essa, não. Como diz a música de Raio Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. Não tenha nada nesse mundo que eu não saiba demais. O adversário, ele nos conhece, irmãos, não é de hoje. Ele conhece o comportamento do ser humano por séculos. Não é que ele conheça a sua mente, mas ele conhece o comportamento humano. Se nós temos a psicologia como ciência que estuda a cabeça humana e consegue identificar comportamentos humanos, você sabe se a pessoa é um psicopata, se é uma pessoa que tem esquizofrenia. Imagine Satanás, que já passou por gerações e gerações. Eclesiastes diz que nada é novo nessa terra, que tudo se repete. Ele sabe muito bem cada olhar, cada gesto, cada comportamento humano e age de acordo a isso. E nós precisamos não olhar para nós, mas olhar para Cristo. Quando nós olhamos para Ele, e quando Ele é a nossa referência, as outras coisas perdem sentido. Mas quando deixamos de olhar para Cristo, como foi o caso de Pedro, acaba afundando quando estava andando sobre águas. Como é o caso do povo de Israel, que quando era picado pelas cobras, eles morriam por causa do pecado, mas ao olhar aquela cobra que estava lá como haste de bronze, eram curados. Nós precisamos olhar para Cristo para sermos curados. Precisamos, no nosso secreto, abrir mão das coisas que têm nos impedido de chegar a Deus. Irmãos, para nós nos libertarmos de coisas, precisamos buscar a Deus em secreto. Essa é a estratégia do adversário. Nós estamos todos fechados nos nossos mundos, irmãos. Cada um aqui, no seu celular, seja iPhone 16, 15, ou um Android, coitado. Mas, o que acontece? As estratégias do adversário é pegar-nos no secreto. Porque hoje a habilitação está no celular, o documento de identidade está no celular, para você fazer uma transação bancária no celular, para você fazer um pagamento no celular. Sua rede social, né, o convívio, hoje as pessoas convivem muito mais em rede social do que no convívio aqui urbano. Muitas vezes até pessoas participam mais de uma live em internet do que estão presentes no culto um com o outro. A estratégia do adversário é nos tomar no secreto. Irmãos, pequenas ações fazem diferença. Sabe por que uma pessoa passa a fazer faxina no dia de sábado ou domingo em casa? É porque durante a semana não foi fazendo pequenas ações. Hoje eu vou arrumar o quarto, amanhã eu vou limpar o banheiro, depois eu vou arrumar a casa, a sala, depois eu vou arrumar o outro quarto. Se você fazer pequenas tarefas aos poucos, durante a semana, você não precisa, no final de semana, fazer uma grande faxina. Porque você foi limpando coisas aos poucos. E a estratégia do adversário é essa, aos poucos, fazer com que cada ambiente fique bagunçado.
a nossa estratégia no secreto tem que ser, aos poucos, tirar aquilo que tem nos impedido de alcançar a Deus. Precisamos arrancar, irmãos. Poxa, rede social, Deus me ajude. Eu preciso tirar. Quando você observar que determinada coisa tem se repetido e fazendo te prender, se afaste. Fuja da aparência do mal. Fecha a página, muda, veja outra coisa. Ah, mas eu não consigo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é como o contexto atual, não, irmãos. Naquela época, era muito comum das pessoas estarem caminhando e vendo cruzes de pessoas penduradas, porque não estava fazendo o que o governo romano queria que fizesse. Isso significa que nós vamos ter que, muitas vezes na nossa vida, pegar a nossa cruz e estar aptos a ser crucificados por Cristo. É dizer, você é muito careta, você é muito radical. Ah, que é isso? Isso é besteira. Não, não. Isso aí é coisa do homem, é doutrina humana. Cuidado. Precisamos estar atentos. O Senhor Jesus diz que se o nosso olho faz pecar, temos que arrancar. Se a nossa mão nos faz pecar, a mão direita nos faz pecar, nós temos que arrancar. Não é de forma literal, não, irmãos. Nós precisamos tirar as coisas que têm nos impedido de chegar ao reino de Deus. Quando nós focamos em Deus, na intimidade com Deus, todas as outras coisas da nossa vida vai fluir. Sabe por que muitas vezes somos muito ansiosos e preocupados com muitas coisas? É porque nessas mesmas redes sociais, nós olhamos alguém que tem carro, casa, casamento aparentemente bom, né? Porque todo mundo é muito feliz na rede social. Ninguém tem problemas. Mas fulano nem estudou tanto, tem um carro assim, eu não tenho. Ah, a roupa que está vestindo, nossa, eu não tenho. Nem fala tão bem quanto eu falo, mas, nossa, está em determinado ambiente. Está na cachoeira. Está em outro país. Tá, nossa, viu neve? É meu sonho. Cuidado. O adversário quer nos iludir. Porque, irmãos, pecado vende, viu? Pecado vende. Pessoas consomem pecado. Mas o final leva à morte. Esse é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós não estamos neste lugar por causa das coisas que queremos alcançar nesta terra. Nós precisamos lembrar muito bem disso. Nós nos encontramos nesse lugar porque tem algo que transcende o reino humano. As questões humanas. As necessidades humanas. Jesus é aquilo que nós precisamos. Tudo isso aqui nessa terra vai passar, irmãos. Precisamos lembrar muito bem disso. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Se tem um conselho de Deus para você nessa manhã, busque a Deus na sua intimidade, no seu secreto. Afaste-se na sua intimidade e no seu secreto de tudo aquilo que te impede de chegar a Deus. Porque essa transformação vai ser visível a outras pessoas na sua vida. Você vai ser transformado, sua vida vai ser transformada, seu casamento vai ser transformado. As suas relações com seus filhos, marido, esposa, filhos, vão ser transformados. Porque você buscou aquilo que era mais importante. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade.